Boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o Casinha TV, eu sou o Rafael Andrade. Hoje vamos falar de um tema bastante delicado, que é o suicídio. Nós estamos no mês de setembro e, através da campanha O Setembro Amarelo, muitas pessoas estão conversando sobre esse tema que é bastante importante de ser discutido de uma maneira aberta também e com o mínimo de tabu possível. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o comportamento suicida está associado a muitos fatores diferentes, como conflitos, desastres, violência, perdas e também um senso de isolamento profundo. As taxas de suicídio costumam ser maiores em populações mais vulneráveis, que sofrem discriminação, como os indígenas, os migrantes, os refugiados, a população LGBT. E atualmente nós estamos observando um aumento muito importante, muito significativo entre adolescentes, pré-adolescentes e idosos também. Muitos suicídios eles são precedidos de alguns sinais de alerta, sejam sinais verbais, sejam sinais comportamentais, e isso pode indicar que determinadas pessoas elas estavam vivenciando alguma situação de uma ansiedade muito forte, uma depressão e também desesperança. Nós estamos no final do mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, e hoje vamos falar sobre esse assunto com o psiquiatra Ricardo Krause, que é psiquiatra também da infância e da adolescência e coordenador de integração nacional da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e profissões afins. Vou chamar ele aqui agora. Olá, Ricardo. Olá, Rafael. Boa noite. Boa noite. Quero Grande te prazer estar agradecer. aqui. E quero te agradecer por estar participando mais uma vez aqui com a gente. É sempre um prazer e uma honra poder falar com você, conversar bastante sobre temas bastante específicos. Nós tivemos um bate-papo há uns meses atrás sobre o movimento como excesso, que teve um feedback muito importante de muitas pessoas que estavam passando por situações parecidas ali, dessa sensação de que precisa produzir, que precisa fazer mil coisas, a vida tem que correr. E hoje a gente vai falar de um assunto muito mais específico e um pouco delicado. E fiz uma pequena introdução aqui tentando apresentar como seria isso, que é a prevenção ao suicídio, né? Bom, em primeiro lugar, boa noite e obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. Obrigado a você pelo convite. Quero dar boa noite a todo mundo, a Renatinha que está aqui, meu pai e minha mãe, que eu tive um puxão de orelha porque meu pai sempre entra, minha mãe está assistindo junto com ele, mas como eu vejo sempre que é o nome dele que aparece aqui, minha mãe, eu também estou assistindo. Então, meu pai e minha mãe, boa noite, meus amigos também que estão por Boa aqui. noite. Muito bem. Ricardo, uma pesquisa que foi realizada pela Unifesp, ela revelou que entre 2009 e 2015, a taxa de suicídio entre adolescentes de 10 e 15 anos, 10 e 19 anos, perdão, cresceu 13% no país. E esse número foi ainda maior nas capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, BH, chegando a ter em torno de 24% de aumento. Como que você avalia esse crescimento tão significativo nessa faixa etária, especificamente? É, a adolescência sempre foi um período de risco. A adolescência a gente vê como uma coisa meio idealizada, mas é o período mais difícil que as pessoas passam na vida. Ah, que saudade da minha adolescência, não se lembra como é que foi a sua adolescência. Ou então estava em fase maníaca durante a sua adolescência. A adolescência é um horror. Por quê? Porque é um período em que a pessoa está mudando seu corpo, em que a pessoa se afasta dos pais para formar uma identidade, isso necessariamente acontece. E aí eles vivenciam esse afastamento dos pais como uma expulsão, não como um afastamento voluntário. Na verdade, o cérebro deles está buscando sensação e está buscando novidade, coisa que pais não representam. É um ganho evolutivo você se afastar para ter as suas próprias ideias. O adolescente está desenvolvendo o pensamento abstrato e começa a raciocinar por hipóteses.
a querer formar suas próprias ideias e conceitos. O adolescente está muito sozinho, porque tem quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Quem vê o adolescente no shopping, alegre, pulando, cantando, hipersexualizado, os problemas dos adolescentes, eles não os acometem separadamente. Eles vêm em avalanche e eles não são resolvíveis no ambiente grupal. A outra coisa é que com quem que a gente vai contar? A gente vai contar com amigos. Amigos é alguém que a gente pode compartilhar. Está cada vez mais difícil ter amigo, porque é uma sociedade em que todo mundo tem que ser jovem e feliz o tempo todo. Então, se eu coloco que eu estou mal, eu sou um perdedor, eu sou um loser, eu sou um desajustado, que as pessoas querem as pessoas com sucesso, maravilhosas, extraordinárias. Então a pessoa está sozinha, a pessoa sofre sozinha. A adolescente também é muito impulsivo. A outra coisa é que os adolescentes, particularmente, aí respondendo a pergunta específica desse tempo de agora, é uma geração muito formada por internet. A geração muito formada por internet tem um inconsciente muito visual. É uma geração que não lê. Quem não lê não tem noção de processo, de começo, meio e fim, de como é que as coisas acontecem. Não falo de leitura de internet, não, que é uma leitura em T, né, de manchete e alguma coisa no meio. Ler livro. A internet é uma coisa complicada, porque se você passa a sua infância em joguinho de internet, você não vai para a rua brincar, você não desce para o play para brincar. E aí você não sabe brincar. Né? Quem não desce para o play não sabe brincar. Porque nessas brincadeiras de criança, de 6, 7, 8 anos, no período imediatamente. Porque assim, ele é expulso de uma certa, ou deve ser, pelo Édipo, né? Lá por volta de 5, 6 anos. Vocês lacanianos acho que um pouquinho antes, mas enfim, seguindo a linha clássica. Então tá meio sozinho na história. E aí, em vez de ir para os amiguinhos para aprender a brincar, a brigar e fazer as pazes, ele está no computador em jogos solitários, né? E aí, o que a gente observa? Aí junta-se a isso uma geração de pais que quer evitar o sofrimento. É aquela coisa assim, o meu avô e o seu bisavô, se perguntassem quando ele nasceu para sua tataravó ou seu tataravô o que esperava que ele fosse quando ele crescesse, eles diriam assim: eu quero que ele seja um homem honrado, eu quero que ele seja um bom pai de família, eu quero que ela seja uma mulher digna, eu quero que ele seja um bom soldado para defender o país. As respostas eram múltiplas. Hoje em dia, se você perguntar, 100% dos pais vão ter a mesma resposta. O que você quer que seu filho seja quando ele crescer? Feliz. Como se a felicidade fosse uma instância palpável ou fosse um objetivo e não uma consequência momentânea, temporária, e com 500 mil. E aí, com essa ideia de vou poupar meu filho dos sofrimentos, e você cria analfabetos emocionais, né? Esses analfabetos emocionais, quando chegam na adolescência e têm o primeiro toco ou a primeira rejeição da namorada, o primeiro término de relacionamento, aquilo ganha proporções imensas. Então, assim, já é pré-pandemia, já está havendo um crescimento que a gente está estudando. O Rio de Janeiro e São Paulo realmente são lugares que assustam, né? Mas a gente tem que pensar em cuidados muito específicos para a adolescência, porque é um período arriscado. O adolescente está saindo da proteção da infância, né, para a desproteção total.
Adolescência é um período que a pessoa não tem aquela sensação de não tempo, de não lugar, o adolescente, os lugares que o adolescente ocupa são lugares alternativos. Então, assim, o lugar do adolescente é um não lugar, efetivamente. Ele fica, está muito perdido, né? E sem Parece, saber se vai dar conta dos desafios, né? parece que a taxa entre os adolescentes de suicídio chega a ser 3 vezes maior em meninos do que em meninas, né? O sexo masculino 3 vezes mais do que o sexo feminino. Você acha alguma explicação para isso? Isso está mudando, mas o que que a gente tinha? Essa taxa já foi. Meninas tentam o suicídio 8 vezes mais que meninos, e meninos realizam o suicídio 5 vezes mais que meninas, né? Isso tem muito a ver com a escolha do método, tá? Você está falando aí de suicídios efetivos. As meninas preferem a ingesta de comprimidos, de medicamentos. Os meninos vão para arma de fogo, enforcamento ou defenestração, né? Pela janela. Em alguns países, o uso de monóxido de carbono e tudo isso. Eles, hoje em dia, a internet oferece o acesso a métodos letais também, né? Para quem tiver dúvida sobre o melhor. Tem um Você acha livro que... sobre isso. Qual livro? É um livro que foi proibido, e aí chegaram à brilhante conclusão que proibir alguma coisa que nem Romeu e Julieta é estimular a leitura. Né? É um livro de dois franceses chamado Suicídio, Modo de Usar. Qualquer pessoa que fale quero me matar, como me matar, suicídio, que se colocasse a palavra, quero me suicidar, para todo mundo a primeira coisa que vai aparecer é o CVV, o número do CVV e tudo isso. Para Aí, quem não sabe, o CVV é o dependendo... Centro de Valorização da Vida, né? Isso. Que é o DISC 188? Diz que 188. E aí, isso vai... Aí, dependendo do seu interesse ou do seu perfil, aonde o algoritmo do Big Data te levar, ou na terceira ou na quarta página aparece esse livro, Suicídio, Modo de Usar. Falando Né? sobre o suicídio sendo exposto, né, na literatura, também isso me faz pensar em uma ocasião especial que teve mais recentemente, quando o suicídio passou a ser dito mais, né? Enfim, claro que isso é meio cíclico também, mas em 2017 estreou um seriado chamado Os 13 Porquês. E teve uma discussão na época de será que isso foi apropriado, não foi apropriado? Será que algumas pessoas criticaram no sentido de que isso estaria produzindo o chamado efeito Werther? E aí eu queria te pedir, por favor, que explicasse o que é esse efeito Werther e se é possível evitar que isso aconteça dentro das produções artísticas, sejam literárias ou audiovisuais. O que se observou assim, o efeito Werther tem um livro do Goethe, dos Sabores do Jovem Werther, e que é um livro, sem querer dar spoiler, ele se mata no final. Diversas obras da literatura contêm suicídio, inclusive a Bíblia Sagrada, em diversos pontos. Né? Muitos seriados da Netflix atualmente têm o suicídio, muitos. Isso é uma coisa extremamente comum. Só que esse 13 Reasons Why, 13 Razões Por Quê, na verdade, é um seriado não sobre suicídio, é sobre bullying. Né? Ele vai cometer um erro que é fazer uma narrativa na primeira pessoa. Você não faz um filme em primeira pessoa sobre suicídio. Mas fora isso, particularmente ele não gerou o efeito Werther. O que é o efeito Werther? Quando o Werther no filme, no livro, se mata, você teve uma onda no mundo inteiro, numa determinada classe social, de uma burguesia mais esclarecida, em que você teve um grande número de pessoas que se matou imitando o jovem Werther. Agora, era o período romântico, em que sofrer por amor
em que se matar por amor era o morrer de amor, como a Dama das Camélias, era uma coisa excepcional. Era uma coisa que era um mérito, era um plus, né? O que não acontece hoje. Existe um cuidado em como se noticia o suicídio. Durante muito tempo tinha a história de não vamos publicar sobre suicídio. Só que hoje em dia, a gente que quer prevenir o suicídio não pode publicar sobre suicídio. As pessoas que estimulam o suicídio publicam livremente e muito. Você tem no Facebook e no Instagram, em que pese todos os esforços, você tem páginas e perfis dedicados ao suicídio. Ensinar como, em discutir método, em fazer narrativas de tentativa ou até grupos que não são diretamente voltados a isso, mas que esse tema é abordado em um certo sentido. O Borderline Sim Daí, que é um grupo de pessoas que têm transtorno borderline. Com frequência você vê surgir pessoas que sinalizam isso dentro de uma dinâmica muito própria. A questão da Hannah Baker, que é a pessoa... Tanto o 13 Razões não entrou no efeito Werther de induzir um suicídio coletivo. A última vez que você teve alguma coisa semelhante, mas assim, muito longe, foi o suicídio do Kurt Cobain, do Nirvana. Até pelo tipo de público-alvo dele. Né? Aí você lacaneando, eu sou unicotiano, mas você lacaneando de novo. Porque as pessoas mais dessa linha, eles têm um gozo em falar do sofrimento. Né? Então, às vezes, chega parodiando o Fernando Pessoa dizer, chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Muitas vezes tem um chega a falar que é dor a dor que não sente. Mas, assim, qualquer dor falada é uma dor que requer uma atenção sempre. Por mais que você desconfie que a pessoa esteja só tirando onda. Porque se está tirando onda assim, tem alguma coisa que não está legal, também precisa se prestar atenção. A Hannah Baker não era uma figura empática. A Hannah Baker não gerava empatia em relação a ela. E aí, na série original, ela, inclusive, o fim da série, que mostrava o suicídio, era um fim aversivo, era um fim que afastava. Então ele mostrava que para cortar os pulsos não é na horizontal, é na vertical, e é uma cena muito desagradável que eles até tiraram. Né? Mas a que pior são os suicídios romantizados. Que aí você escreveu... Não, desculpa te interromper, mas porque você escreveu hoje, inclusive, né, saiu uma reportagem no segundo caderno do Globo falando sobre a influência da música pop, no sentido de como algumas cantoras, alguns cantores, eles trazem para as letras, né, das próprias músicas as experiências pessoais relacionadas à tristeza, à depressão, e de alguma maneira como isso é fetichizado, né, como a depressão e a tristeza é fetichizada, acho que foi o termo que você usou. E para ser... Eu falo. Não, meu irmão até deu um exemplo aqui, deixa eu achar o que ele escreveu, que, cadê onde o Alan falou? Na música da década de 40, uma composição do húngaro Resso, não sei como é que se pronuncia, Resso Seres, tinha uma letra e uma melodia tão melancólicas que ficou conhecida como a canção do suicídio. Gloomy Sunday, diz a lenda urbana que muitos cometeram suicídio na época devido à influência da música. E aí... Isso que eu te pergunto, essa fetichização, como você bem falou hoje, né, na reportagem que saiu no jornal O Globo, como isso pode impactar de fato as pessoas que estão passando por esse problema? Ou seja, ouvir a música que trata de tristeza e de depressão pode estimular uma depressão, pode fazer com que a pessoa se sinta mais, né, nesse sofrimento? Como que é isso para você, essa fetichização da depressão? Em geral, não. Em geral, a pessoa vai se sentir... acolhida. A pessoa vai se identificar e vai ter uma sensação de reconhecimento. Não sou eu que estou assim. Aí, se você fala de tristeza assim, ok. Se você monta a campanha do suicídio nessa linha de falar que 40 pessoas se matam por segundo no mundo,
Isso, porque assim, a medicina precisa aprender a fazer campanha e propagandas. Por quê? Se você fala do câncer de mama, ou da hipertensão, ou do acidente vascular cerebral, ou de câncer de próstata, ou do autismo, você vai levar a pessoa a buscar um especialista para isso. Se você fala do suicídio dando esses números, o risco é a pessoa que quer se matar dizer, ah, não sou só eu, tá vendo? Então, vou fazer sim, ou se sentir estimulado por isso. É sempre importante, não dá para interferir na arte no sentido de... Se a arte reflete o espírito de uma época. Não é a época que não é a arte que vai determinar a época, é a época que vai determinar a arte. A arte capta o espírito, verbaliza, isso ganha corpo e as pessoas admiram, não sabem por quê. E depois vão ver quanto mais universal uma arte mais ela é universal porque ela é capaz de traduzir o sentimento das pessoas. E hoje em dia as pessoas estão conseguindo falar mais da sua dor. Agora, os artistas que fazem isso, em que pese para muitos uma coragem, a gente tem que prestar atenção, porque assim, eles deveriam falar como a coisa do buscar ajuda, ou foi sofrer é normal, eu busquei alguém para conversar, isso aí seria um bom caminho, né? Porque o que não pode, o que não deve eu sofri, eu quase me matei, mas eu superei essa coisa da resiliência autocentrada, e eu sou fantástico. Porque aí a pessoa vai chegar e vai pensar, mas ele é fulano de tal, né? Então, com o dinheiro que ele tem, com os recursos que ele tem. Ou ele é um ídolo, se ele é um ídolo, ele tem superpoderes, né? Eu não. Pois, quando você fala disso, faz pensar, né? Parece uma competição de sofrimento, né? Do tipo, quem sofre mais, quem está mais, né, suscetível a isso. Isso me faz pensar em alguns relatos de pessoas que passaram por esses problemas, como algumas coisas que eles ouviam de familiares e de amigos, né? Nesse processo de ter os pensamentos suicidas ou um comportamento suicida, de um tipo de frases do tipo, ah, você tem tudo na vida, ou então você não tem por que sofrer assim, eu já passei por coisas muito piores do que você, e você está aí passando por isso. Ou seja, o que é importante evitar, né, de se dizer para essas pessoas nesse momento, quais são os cuidados que é possível de se terem enfim, para não entrar nesse lugar de uma maneira tão invasiva, né? Sem querer, tomando assim muito cuidado para não dicotomizar, porque as pessoas se sentem muito impotentes para ajudar e para falar, né? Uhum. A depressão profunda e uma depressão que esteja perto do suicídio causa um desconforto na outra pessoa, não é só em quem trata, não. Uhum. E aí isso é um sinal para os terapeutas presentes, quando você estiver entrevistando ou atendendo alguém, você sentir um desconforto muito grande, dá uma olhadinha na conta transferência e agora, rapidamente, se for muito grande, é porque essa pessoa tem risco, Uhum. né? Isso é batata, porque em algum lugar a pessoa passa. Então, assim, qual é o problema de falar isso? A pessoa está querendo falar alguma coisa, né? E aí, eu tenho vontade de levar no Hospital do Câncer para ver o que é sofrimento de verdade. Uma terapia de É, choque, assim, né? Uma coisa meio de Pois chacoalhão. Não. mas isso não é porque assim, o cérebro humano não é dotado da capacidade de, ele está sofrendo mais do que eu, então eu vou recolher meu sofrimento, Uhum. ou o meu sofrimento é menos importante. Não, não é, né?
a dor na unha do seu dedo mindinho é muito maior do que a dor do câncer metastático do cérebro do vizinho, porque é sua, né? Esse é um ponto. Então, quando a pessoa diz assim, você tem tudo, então, teoricamente, as pessoas que têm muito dinheiro não ficariam deprimidas, nem se matariam as pessoas, o que não é verdade, muito pelo contrário. Ou as pessoas com condições financeiras ruins teriam um índice de suicídio maior do que as que têm mundial, que também não é verdade. Né? Então não é uma questão de instrumentos financeiros para lidar com a vida, são questões muito mais fundas. Então existem determinadas coisas. Primeiro, desqualificar. Isso passa no sentido de isso é bobagem. Uhum. Quando você está dizendo isso é bobagem, você está dizendo assim, o seu sofrimento é bobagem. Ou, e eu então? Uhum. E eu então dá vontade de continuar vivo para matar a criatura que fala um negócio desse. Né? Então, assim, porque quem fala e eu então está dizendo, eu tive um sofrimento e venci este sofrimento. Você que é um merda, você que é uma pessoa. Ou então vai dar uma volta no shopping, arruma uma namorada ou um namorado. Ou são esses filmes que você vê, ou esses livros que você lê. Não entender o que é a dor do que leva uma pessoa ao suicídio. A dor que leva uma pessoa ao suicídio é uma dor atroz, insuportável, sem perspectiva de melhora. É a dor que não vai passar. E aí eu não quero viver para sempre com esta dor. E aí, então, eu vou pensar em alguma coisa para me livrar dessa dor, que é a morte. Eu não vejo mais solução. Né? Como você, Então, fala. como você bem falou agora, o suicídio, a tentativa do suicídio, ele impacta não só, né, a pessoa que está passando por aquilo, mas também os familiares próximos, os amigos próximos. E geralmente quando o ato acontece, né, o suicídio acontece de fato, esses familiares são chamados de sobreviventes, né, é o termo que é utilizado, correto? E uma das principais dificuldades que os sobreviventes relatam é que eles não conseguiram identificar muito bem quando a pessoa estava ameaçando tirar a própria vida, se era realmente, de fato, algo que poderia ser, né, que aconteceria de verdade. E é possível, assim, a pessoa costuma dar sinais, como é possível de se identificar quais são esses sinais, ou se na maioria das vezes o suicídio acontece sem aviso, como algumas pessoas também tendem a acreditar. Não. 90% dos suicídios são preveníveis. A gente depois fala por quê. A pessoa que está. Até existem raras situações muito inesperadas. Né? São raras. Agora, porque a maioria das vezes a pessoa dá sinais claros, avisa por comportamento, ou fala diretamente, ou desenha, ou escreve. E aí você começa a prestar atenção. Se a pessoa começa a falar, não necessariamente de suicídio então não tem a menor dúvida. Mas se a pessoa começa a falar de desesperança, se a pessoa começa a falar, desenhar, pesquisar, pessoas que morreram, pessoas que morreram por suicídio, se a pessoa começa a doar em vida seus pertences, se a pessoa perde totalmente o prazer em coisas que estavam prazer antes, se a pessoa tem alteração de peso significativa e alteração de sono significativa, isso é um sinal. Começa a ter um descuido consigo mesmo muito acentuado, né? Isso é para prestar atenção em todas as faixas etárias.
Tem faixas etárias de mais risco, tem situações existenciais de risco. Tem também as coisas que protegem. Ter um sistema de apoio, ter uma família presente e atenta. A gente teve um crescimento grande do número de suicídios, a gente ainda não tem ideia dessa percentagem, porque as estatísticas estão muito voltadas para os números da pandemia, que devo avisar a todos, ainda não acabou, está longe de acabar. Tá? Bom, enfim, o que acontece? As pessoas estão perdidas, estão atordoadas, estão prestando atenção nos riscos de contaminação e não veem sinais sutis de sofrimento. Ou não presta atenção no outro, ou presta atenção se está fazendo um ensino à distância, e às vezes as pessoas estão entristecendo. Quem já tinha problemas antes, aumenta o problema, ou porque interrompeu o tratamento. O tratamento médico, muitas vezes, não foi interrompido. O psicoterápico foi, né? E para essas pessoas, o tratamento, o falar, é extremamente importante. O que é possível ser feito quando alguém identifica esses sinais, né? Um amigo ou um familiar está dando esses sinais sobre os que você falou, essas ameaças de suicídio começam a surgir na fala, nas atitudes. O que é possível fazer para ajudar essa pessoa? Primeiríssima coisa, tirar o acesso aos instrumentos letais. Botar a tela em janela, essa tela de gato, né? Botar para a pessoa não se jogar. A UERJ, durante muito tempo, foi o lugar do Rio campeã absoluta de números de suicídio. Até que eles colocaram essa tela, né, de proteção. E aí as pessoas dizem, mas a pessoa pode chegar lá e cortar a tela. Isso é raciocínio de Nardoni, né? Se precisa pegar uma tesoura e cortar a tela, até pegar a tesoura e cortar a tela, isso já dá uma parada, já dá um tempo para a pessoa, para cortar a impulsividade, a parte impulsiva do suicídio. Venenos dentro de casa. Venenos dentro de casa são principalmente os remédios. As pessoas se preocupam muito com remédios psiquiátricos. Remédios psiquiátricos são feitos para a população psiquiátrica. População psiquiátrica é uma população de risco. Então, assim, quando elabora esses remédios, eles são elaborados prevendo que quem vai tomar pode tomar em excesso. Os remédios mais perigosos são os remédios clínicos. Remédios para pressão, não citamos exemplos. Mas assim, você falou de remédio para pressão, que tipo de... Porque falar de formas... Remédios não psiquiátricos, qualquer tipo de remédio. Qualquer tipo de remédio não psiquiátrico. Porque assim, para a pessoa se matar, não se deve desqualificar. Se a pessoa toma 5 melhorais infantil, isso é uma tentativa de suicídio. Então não se deve desqualificar porque ela não deu um tiro ou tentou dar um tiro. Ou pelo tipo de remédio que também tomou, né? Exato. Um dos remédios mais eficazes são remédios para enxaqueca, relaxantes musculares, remédios para pressão, enfim, remédios que alteram o ritmo do coração, remédios para asma e bronquite. Ou seja, é bom tirar do alcance qualquer tipo de medicação que exista em casa, porque não somente não tem essa ideia de que só os remédios psiquiátricos causariam, né? Não, esses são os que menos causam. Né? Porque para alguém, tem uma piada, assim, é difícil fazer piada nesse tópico, mas assim, tem uma piada médica. As piadas médicas não são muito divertidas, às vezes vão para o humor negro.
Mas assim, a única maneira de alguém se matar tomando Rivotril é ser o caminhão de entrega passar por cima, Uhum. né? Uhum. Porque a dose tóxica é muito alta. Mas o que pode acontecer? A pessoa toma uma dose alta dessa e ah, é verdade. Tem uma pergunta aqui que o único remédio psiquiátrico que pode matar é o carbolítio. Pode, mas assim, antes de matar, a possibilidade da pessoa entrar em coma e desenvolver uma insuficiência renal que vai fazer é muito grande, né? Eu Então, queria fazer uma outra pergunta que está, né, numa outra direção. desculpe, mas tem uma coisa que eu preciso falar antes disso. Ah, Falamos sim, de sim. remédio, falamos de pular pela janela. Agora, a coisa principal é não ter arma de fogo em casa. Não ter arma de fogo. Quanto mais arma de fogo tem disponível para a população, maior o número de suicídios e acidentes por arma de fogo. Uhum. Estamos nesse momento tão complexo, né, da política em que está, né, existe uma tentativa de ir no caminho oposto disso, né? Que risco grande, Uhum. né? E a gente acaba de ver, né, tem vários exemplos né, na prática do que isso significa de fato, né? Tem uma loja em Nova York muito interessante de armas, porque lá você pode entrar e comprar e tal, que tem armas, a pessoa vai comprar arma e armas muito bonitas, muito interessantes, e quando ela vai comprar, tem um papelzinho dizendo assim, essa arma é uma arma excelente, ela matou não sei quantas pessoas, essa arma foi usada para matar 4 crianças não sei aonde, ou essa arma matou uma mãe de família que, né? Óbvio que essa loja Uhum, vende outras coisas para uhum. poder fazer essa propaganda anti-armas em casa. O assunto do suicídio, né, ainda é um tabu na sociedade, né? De alguma forma, ainda é difícil de se abordar, as pessoas, né, têm uma certa dificuldade que é justificável, né, por ser uma coisa da ordem do trauma, muito importante. Mas existem algumas frases que a gente vê por aí que eu queria saber de você, o que é mito, o que não é. Acho que é importante informar também isso para as pessoas. Por exemplo, algumas dizem que as pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar atenção. O que você acha dessa frase? Eu acho que as pessoas estão querendo chamar atenção, isso não é apenas, as pessoas estão precisando de atenção e dar atenção às pessoas é um dos melhores caminhos, não só da pessoa não se matar, bem como da gente ter um mundo mais legal. E uma outra também que é bastante frequente, que é uma pessoa que tentou cometer suicídio uma vez não vai tentar novamente. Pelo contrário, é o fator de risco maior, é a tentativa prévia de suicídio. É o maior de todos. Você falou de fator de risco, e eu não me corrija se eu estiver errado, mas para a psiquiatria o suicídio ele pode ser considerado um desfecho trágico para um distúrbio mental, emocional, enfim. Quais seriam, se, né, se de fato for o conceito for por esse caminho, quais seriam os principais distúrbios ou diagnósticos em que a pessoa precisaria ou os familiares terem mais atenção com aquele sujeito? Tá, eu vou dizer, mas assim, é, a grande maioria das pessoas que têm depressão e a grande maioria das pessoas que têm ansiedade e a maioria das pessoas que têm esquizofrenia não se matam, Uhum. tá? Então, assim, você vai ter determinadas. Tem vários tipos. Você vai ter patologias que são diretamente ligadas a um aumento do risco de suicídio. A bipolaridade é uma delas. Principalmente nos quadros mistos, em que você tem o sofrimento da depressão com a intensidade da mania. Ou a depressão bipolar. Ou a depressão maior, chamada depressão endógena. Tá? Então, transtornos de humor são transtornos graves. A esquizofrenia é uma condição muito
muito séria e muito preocupante para risco de suicídio. Tem um número significativo. Existem outras condições que também têm risco, algumas vezes por acidente, tá? Transtorno borderline, porque tem tentativas de suicídio que em algum momento pode ser eficaz ou pode acontecer por acidente, né? Agora, e também existe um suicídio que é importante da gente mencionar, que é o suicídio narcísico, que é a última palavra sou eu que vou dar. A pessoa não está necessariamente deprimida, mas não, ou do meu jeito ou de jeito nenhum. Então eu encerro essa história. Uhum. Né? E qual a relação que você vê entre o suicídio e o consumo de drogas, incluindo o álcool? Essa era a outra patologia que eu ia mencionar, que bom que você mencionou. Toda. E esse é um dos fatores de risco para suicídio na adolescência. É porque os adolescentes, cada vez mais cedo, têm mais acesso ao álcool. Né? E o álcool desinibe, porque o suicida... Assim, quando eu disse que o suicídio dá para prevenir, é porque 90% dos suicídios acontecem em pessoas que têm doenças psiquiátricas. Então, um dos caminhos é não negar a doença psiquiátrica, encaminhar para tratamento, né, especializado, não querer dar conta, ter uma grande vigilância em cima da pessoa. Agora, a pessoa não acorda e diz assim, o que eu vou fazer hoje? Vou para a praia, vou ler, não vou me matar. Não acontece isso. O suicídio é fruto de um processo. E um processo de uma ponderação, uma briga interna. Né? A psicanalista Maria Homem, ela tem uma fala extraordinária, que é o eu contra o eu. Essa ideia de que nós somos uma coisa inteira, que deliberamos sempre no caminho, não. A gente escolhe, tem uma parte nossa que deseja, tem uma parte nossa que é contra esse desejo. Né? Também o desejo de morte entra nisso. Né? Então, quando você está no meio dessa ponderação, o álcool vai desequilibrar para o lado do suicídio, vai desinibir a vontade mais que está segurando. Né? Porque o álcool, num primeiro momento, ele pode dar uma animada, mas depois, né, ele caminha para o lado mais da depressão e da desinibição desse tipo de impulso. E como identificar que esse consumo está além da conta, né? Claro que isso vai ser, para cada pessoa, vai ser visto de uma determinada forma, mas existem sinais específicos, ou seja, Regra número 1, abaixo de 18 anos, qualquer consumo está além da conta. Vamos começar a prestar atenção nessa flexibilização excessiva com o uso de álcool entre menores de idade. Uhum. A questão é sempre uma questão comparativa. Né? Porque o outro lado também da questão do álcool e das drogas é porque muitas vezes o álcool e a droga é usado como remédio. Né? Então, se a pessoa que não fazia uso passa a fazer, e a que já fazia começa a fazer um uso exagerado, né, e dependendo do tipo de droga, ela pode estar buscando estimulação, ou pode estar buscando relaxamento,
Então, a gente dá uma olhada no tipo, na frequência, comparativa em relação à própria história. Se a pessoa sempre faz uso excessivo de coisas, de drogas, é porque essa pessoa é uma pessoa em risco, né? Para várias coisas, inclusive para suicídio. Nós estamos chegando nos 15 minutos finais. Eu queria dizer para quem quiser fazer alguma pergunta, eu vi que algumas pessoas comentaram, né? Fica um pouco mais difícil de achar pergunta depois, então queria sugerir para quem tiver alguma pergunta para fazer, do lado do campo do comentário tem um quadrinho com um ponto de interrogação. Quando você clica ali, vai abrir uma caixinha, você pode digitar a sua pergunta e aí daqui a pouquinho eu vou abrir para a gente poder responder. Certo? Do lado do comentário tem um ponto de interrogação. Você clica ali que a sua pergunta fica fixa aqui, é mais fácil para eu encontrar. Eu já vou Ricardo, responder a duas que eu li. A sim. principal forma de suicídio não é enforcamento, é tiro ainda. Embora na adolescência a deferência de pular pela janela esteja aparecendo, Uhum. a principal forma de tentativa de suicídio ainda é o uso de medicamentos. E respondendo à queridíssima Tânia Helena Amaro, quando ela coloca se ambientes familiares violentos não causam, mas são fatores de risco muito grandes, principalmente na adolescência. Certo. Ricardo, qual a importância da psicoterapia ou da psicanálise para as pessoas que tentaram suicídio ou têm pensamentos suicidas? Quando é interessante a família indicar, porque algumas pessoas também têm dificuldade de procurar ajuda. Essa dinâmica é uma dinâmica complexa, de fato, né? Então, o que você pensa sobre esse caminho? Como que é possível construir? O que você acha do tamanho da importância de se ter esse acompanhamento? É muito importante agora. A terapia é um processo que leva um tempo para você se engajar nela. Não tem uma solução mágica. E aí, seja qual for a sua linha, psicanálise, TCC, existencial, procure, independente da sua linha teórica, da sua técnica de abordagem, saber a maneira de conduzir a terapia em situações de risco de suicídio, porque é inteiramente diferente. Você não vai ficar interpretando, nem vai ficar ensinando técnicas e exposições para quem está nesse nível de sofrimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a pessoa que está num sofrimento muito grande não vai acreditar na possibilidade de nada. Então, ela vai resistir a procurar. Já é difícil muitas pessoas aceitarem a coisa da terapia ou da terapia como um caminho ou como uma possibilidade, né? Aí eu diria que qualquer conversa é terapêutica. Mas a conversa que é terapêutica é aquela conversa que assegura que o sofrimento passa, que vai naquele ponto de eu sei que você está sofrendo, eu sei que está doendo. Tem uma autora em cuidados paliativos que ela tem uma frase que diz assim: o sofrimento só é insuportável, o único sofrimento insuportável é o sofrimento que não é cuidado. Então, cuidar do sofrimento é encaminhar para quem pode ajudar. Se a pessoa não quiser ir, tem que levar. Se você vê que está num nível de sofrimento muito grande, e aí a pessoa vai administrar. Então, a terapia é importante, a conversa é importante, a escuta é importante. É o que o CVV faz. O que o CVV faz é ouvir a pessoa. O CVV não é só para pessoas que querem se matar. O CVV é para pessoas que precisam ser ouvidas. Então, assim, a gente aprender, e aí eu vou recomendar esse livro, que é de um psicanalista paulista chamado Christian Dunker.
que é O Palhaço e o Psicanalista, que é um livro que fala sobre conversar, sobre escutar o outro. Né? Porque as pessoas são como elas são, não como elas gostariam, como a gente gostaria que elas fossem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é quando você fala alguma coisa para alguém, esta pessoa vai ouvir quando ela quiser, se ela quiser e do jeito que ela quiser. Então, o discurso, para quem está em sofrimento, é um discurso de escuta. E é um discurso que não desqualifique o sofrimento. Tem uma frase que não pode ser dita em hipótese nenhuma, que é não fique assim não. Né? Porque, obviamente, se a pessoa conseguisse não ficar... Porque aí parece que é culpa dela ficar assim. Né? Eu vou abrir para as perguntas aqui, e vou me adiantar num pedido. Se por acaso a gente não conseguir responder todas, tem bastantes perguntas aqui. Aí eu encerro, só dá um minutinho para gravar aqui, e a gente volta só para terminar de responder as perguntas. Pode ser, Ricardo? Com certeza. Posso sequestrar mais uns 10 minutinhos da sua atenção, se a gente precisar? Isso que eu estou fazendo, eu faço com muita satisfação, porque é ajudar as pessoas. Né? Muito bem. Eu vou É o abrir, nosso então, ofício. Sim, eu vou abrir então o quadro aqui. Tá, a pergunta, meu travesso do avesso, acho que é a Juliana, que é a desse perfil, que é uma fisioterapeuta de Macaé. Ou é a Marisa, agora eu fiquei na dúvida, acho que é a Juliana. Bom, como abordar esse assunto com uma criança, em casos de parentes próximos terem cometido suicídio? Não abordar. Isso não é assunto que se aborda com uma criança. A pessoa morreu, virou estrela, a pessoa não está mais aqui. A criança, muito cuidado com criança, porque criança tem uma fase muito autocentrada, muito autorreferente, que se sente responsável por tudo que acontece. O mundo está voltado para ela. Ela vai se sentir culpada por isso. Você pode falar, eu estou triste porque o papai, a mamãe, o titio, o amigo da mamãe não está mais aqui conosco, mas não é para falar de forma nenhuma, nem comentar. Tem alguma, você acha que tem a ver mais com uma idade específica, ou a partir do momento em que a criança ou o pré-adolescente tem uma possibilidade melhor de assimilar algo? Porque pode ser que ele ouça, né, de algum lugar, ouça de alguém que isso aconteceu. Aí você dá a explicação mais técnica possível. Porque a pessoa só vai entender isso quando ela for capaz de abstrair, que aí é a partir dos 11, 12 anos de idade. Né? E aí, as pessoas mais velhas, você pode assim, explicar o que é, né? Mas as pessoas mais velhas já vão ter acessado isso no Google e saber muito mais do que todos nós. Certo. Agora eu vi que é a Juliana. Ju me confundiu porque a Marisa também está com outro perfil, eu acabei confundindo o nome. É a Juliana, lá de Macaé. Então, a Michele está perguntando sobre a automutilação, que é uma prática muito presente nos dias atuais, né? Ótima pergunta. Automutilação não é suicídio. Tá? Tem pessoas que automutilação, embora seja uma situação de risco, existe até um diagnóstico que é a automutilação não suicida. Automutilação é uma maneira de você provocar dor em você mesmo, porque vai ser liberado um opioide no cérebro que vai neutralizar a dor. Então, você vai ter uma parte ritual e você vai ter uma parte química equivocada que vai aliviar a intensidade da dor. Tá? Tem técnicas para isso. A gente não trabalha condenando. Primeiro, a gente, enquanto vai tratando a causa básica, por exemplo, você ensina a pessoa a ficar segurando o gelo até queimar, ou usar um elástico para provocar esse tipo de dor.
para evitar botar um elástico no pulso e puxar para provocar esse tipo de sensação, simular esse tipo de sensação. Certo. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui a gente já respondeu. Tá, tem uma pergunta aqui do Bruno. Estar sob o efeito de drogas potencializa o suicídio? Muito. Não só potencializa o suicídio, como potencializa acidentes que levam à morte. Né? Você perde o controle. E aí é importante, não tem droga forte, droga fraca, não. Qualquer droga é droga. Uhum. Inclusive o Né? álcool, né? Sobre o qual a gente falou Inclusive o bastante álcool, aqui. inclusive a maconha. Uhum. Né? Certo. Vamos ver aqui. O Alan está perguntando se a eletroconvulsoterapia é o tratamento mais eficaz em casos de depressão mais grave. É. É... Deixa eu Existem colocar de volta a pergunta. condições. Existem condições. Eletroconvulsoterapia é o eletrochoque, que é visto com muito preconceito. Tá? E uma das coisas que a gente não pode ter em ciência é preconceito, nem pró nem contra. Uhum. Eletroconvulsoterapia é uma abordagem que tem um índice de eficácia em depressão e bipolaridade de 85%. Nenhum remédio chega perto disso. Existem determinadas condições que a gente precisa fazer uso. A depressão que não responde a nenhum remédio é uma delas. Outra condição é a mulher grávida em forte depressão. Se você estiver dando remédio na dose para tirar essa depressão, você vai estar dando remédio para a criança, para o bebê, o feto na barriga dela. Pacientes idosos que não têm fígado para processar remédio. Assim, a eletroconvulsoterapia é um método extremamente seguro, porque observou-se que a pessoa, na verdade, você dá um estímulo elétrico localizado que antigamente você provocava uma convulsão, porque se observou que as pessoas que tinham convulsão e depressão, ou que tinham convulsão e catatonia, ou risco de suicídio, depois da convulsão, isso se reduzia. Então é usado como um método terapêutico e é muito seguro. E com muito menos efeitos colaterais que os remédios. E é muito mais rápido, porque o remédio pode levar 3, 4 meses para começar a fazer efeito. A última pergunta, então, de hoje, que é do Diogo, está perguntando se existe alguma profissão ou algum grupo de profissões, talvez, que tenham uma maior prevalência. A nossa, doutor Diogo Capucci. Médicos. Ah, é? Médicos, principalmente anestesistas e psiquiatras. Você tem uma alta incidência em bancários. Tem várias profissões por outros caminhos, assim. Os médicos, policiais, pessoas que têm acesso a métodos letais. Ricardo, entrou aqui o reloginho contando para Então eu fico aqui terminar. esperando. Não, na verdade a gente conseguiu responder a quase todas ali. Eu fui ver depois, algumas já tinham sido respondidas, talvez, né? Eu não tinha aberto antes, então algumas perguntas já foram respondidas. Mas de qualquer forma, eu sei que você está sempre muito disponível para, né, responder, tirar dúvidas. Então vou deixar também ali. Vai ter o arroba do seu Instagram e também eu vou estar aqui também disponível para quem quiser depois fazer alguma pergunta específica. Eu posso fazer essa ponte entre vocês também, porque, na verdade, para voltar ia demorar uns minutos e acaba que tem mais uma ou duas perguntas que já foram respondidas. Ricardo, quero te agradecer novamente. Foi um muito prazer, importante. Muito disponível sempre. Muito bem. Quero convidar a todos para depois comentarem ali na live que vai ficar salva aqui no feed, para indicar para algumas pessoas que vocês acham que poderiam se beneficiar dessa conversa, né, desse material, que é uma coisa muito importante. Ricardo, muito obrigado. Eu espero contar sempre com a sua presença aqui, que é sempre muito enriquecedora e me deixa Que bastante bom, satisfeito. querido.
Muito Avisa que isso fica obrigado. gravado para quem entrou agora e não conseguiu assistir, que eu já vi algumas Isso. pessoas. Vai ficar gravado aqui no feed do @casinha TV e também vou deixar depois no YouTube. Certo? Muito obrigado a todos, boa noite para todo mundo. Eu vou ter que cancelar, senão eu não consigo salvar. Um beijo a todos, até a próxima.